Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. A palavra, ela fala da tentação de Jesus. Jesus, logo que ele foi batizado pelo João Batista, logo que ele foi batizado nas águas, depois desse batismo, o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre Jesus como uma pomba, e depois o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o diabo estava lá, o tentador, atentando Jesus. Ele estava provocando Jesus. O diabo, ele falou para Jesus, se ele era o filho de Deus, que mandasse que as pedras se transformassem em pão. Jesus, ele tinha o poder para fazer as pedras transformar-se em pão, pelo poder do Pai dele, ele tinha, mas Jesus jamais ia fazer a vontade do diabo. Jesus, porém, respondeu: Está escrito que não só de pão viverá o homem. Não só de comida vive as pessoas, não só de alimento vive as pessoas também precisam da palavra que sai da boca de Deus para alimentar a alma e o espírito. As pessoas não precisam só de pão, só de alimento, só de comida para a vida delas. As pessoas precisam do pão, que é a palavra de Deus, do pão espiritual. É o que muitos hoje estão precisando nas suas vidas, do pão espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está nas Bíblias Sagradas é o pão espiritual que muitos precisam. O diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o monte mais alto que tinha nesse lugar, e provoca Jesus, falando para ele novamente, se ele era filho de Deus, que se atirasse abaixo, porque está escrito que Deus daria ordem para os anjos guardar Jesus. Deus daria ordem, sim,
para que os anjos guardassem Jesus. Mas Jesus não ia aceitar provocação do diabo. O diabo estava desafiando Jesus, provocando Jesus. Jesus, ele também falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo desafiou Jesus falando para Jesus. Versículo dos Salmos 91. O diabo conhece a Bíblia Sagrada, conhece a Escritura. Há muitos que não conhecem ainda hoje a Bíblia Sagrada, mas o diabo conhece que ele citou o versículo dos Salmos 91. E ele continua a tentar Jesus, continua tentando. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou para Jesus todos os reinos e a glória do mundo, tudo ele ofereceu que ele daria para Jesus, toda a glória do reino, se Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Mas Jesus jamais ia se prostrar diante do diabo. Jesus, ele fala para Satanás. Ele fala, Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus prestará culto e somente a Deus adorar. Somente as pessoas devem prestar culto para Deus. Somente as pessoas devem adorar a Deus em espírito e em verdade. As pessoas hoje devem somente adorar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o Salvador da humanidade. O diabo ofereceu o mundo e a glória do mundo para Jesus, ofereceu as riquezas do mundo, ofereceu a vaidade, ofereceu tudo o que há no mundo, foi o que ele ofereceu para Jesus, o engano, a falsidade, a mentira e toda a riqueza, em troco que Jesus o adorasse. Assim o diabo faz para as pessoas que estão perdidas no mundo do pecado. Ele oferece as riquezas, ele oferece a falsa paz, a falsa alegria, ele oferece a vaidade, ele oferece riquezas, ele oferece o orgulho, as mentiras, a falsidade. É isso que o diabo está oferecendo para muitos hoje na terra, e há muitos que aceitam. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não aceitou. E ele falou que somente a Deus as pessoas devem prestar culto e adorar somente a Deus. Todos os povos têm somente um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Espírito Santo, que é o Consolador dos povos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi para o Pai. Ele falou para os discípulos que não ia deixar eles órfãos. Ele ia enviar o Consolador. E Deus Pai enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, que está na terra, que consola as pessoas em momentos difíceis da vida, em momentos de tribulação. Quem consola é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que consola as pessoas. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles trabalham na vida das pessoas em um só propósito, de ajudar as pessoas. Deus, ele é um Deus Todo-Poderoso, que é lá do céu, e Jesus Cristo ajuda as pessoas. É eles que trabalham na vida das pessoas todos os dias. Deus não dorme nem cochila, está sempre
vendo o que as pessoas estão fazendo, e é Ele que trabalha na vida das pessoas, e o Espírito Santo, o Consolador, está aqui na terra para ajudar as pessoas. Como o Espírito Santo estava com Jesus no deserto, quando Jesus foi ali tentado pelo diabo, e o Espírito Santo hoje está aqui na terra para ajudar as pessoas. Você pode estar em um momento de angústia, em um momento difícil na sua vida. Quem te consola e quem te ajuda é o Espírito Santo de Deus. Você pode estar em um deserto na sua vida, mas sozinho você não está, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo é Ele que te ajuda. A palavra continua falando: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o servirão. Eis que os anjos de Deus vieram e serviram Jesus, dando para Jesus água para ele estar tomando, e dando para Jesus comida. Os anjos serviram Jesus. Glórias e glórias a Deus. Seu diabo tentou o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, quanto mais que ele não vai tentar as pessoas hoje na terra. O diabo tenta as pessoas que são justos, que são os fiéis de Deus na terra, que são as pessoas que cumprem os mandamentos de Deus na terra. O diabo, ele tenta as pessoas que são fiéis a Deus para tirar dos caminhos de Deus. O diabo já tem muitos que são dele, os que ele sabe que já é dele, ele não tenta. Ele tenta as pessoas que são fiel a Deus. As pessoas que são fiel a Deus são tentados pelo diabo. Ele tenta tirar as pessoas do caminho certo. Os que são dele, ele já entende que está garantido. Esses não são tentados porque já estão fazendo a vontade dele, mas ele tenta derrubar as pessoas que estão no caminho de Deus, na presença de Deus, são tentados como Jesus Cristo foi tentado por ele no deserto. Os servos de Deus, os discípulos de Deus hoje na terra são tentados pelo diabo como Jesus foi. Mas quem dá a vitória para os seus servos, para os seus discípulos, é Deus Pai e é Jesus Cristo. Glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Apóstolo Paulo, ele falou que não veio tentação maior a não ser humana, porque o diabo está por trás das pessoas. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele fala isso em uma das suas cartas que ele escreveu. Ele fala essa passagem porque não há a tentação se não for pessoas. Por trás está o demônio das pessoas. Por esse motivo há a tentação. Como Jesus foi tentado, assim os discípulos de Deus hoje na terra também são tentados por Satanás e suas legiões de demônio. Mas Deus é maior e Deus dá a vitória para o seu servo na terra. Jesus, ele venceu no passado, ele vence no presente e ele vencerá no futuro, porque Jesus, ele é vencedor de todos os tempos, em toda a terra, ele é vencedor. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra ela veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.